Você sabia que o filme O Exorcista foi baseado em fatos reais? Pois é, essa obra-prima do terror que assustou milhões de pessoas ao redor do mundo tem sua origem em uma história real de possessão demoníaca e exorcismo. E acredite, a origem é tão assustadora quanto o filme aterrorizante de 1973. Então, se você quer saber qual a verdadeira história de O Exorcista, fica aqui comigo até o final e já exorciza botando o like aqui embaixo para marcar sua presença na nossa legião dos curiosos. Vamos lá. O Exorcista, considerado por muitos como o filme mais aterrorizante de todos os tempos, conta a história de Regan McNeil, uma garota de 12 anos que é possuída por uma entidade maligna, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. O filme simplesmente foi um sucesso de crítica e público, recebendo 10 indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, e ganhando 2 estatuetas, melhor roteiro adaptado e melhor som. O Exorcista também causou polêmica e controvérsia, sendo acusado de blasfêmia, violência excessiva e até mesmo de provocar reações físicas e psicológicas nos espectadores. Em 2023, quase 50 anos depois do lançamento do filme original, uma nova trilogia de O Exorcista está sendo produzida, e o primeiro filme, O Exorcista, o Devoto, já foi lançado nos cinemas. Apesar de existir outros filmes da franquia, vamos focar no clássico de 1973, pois ele é a real inspiração da história macabra que eu vou te contar agora. Mas afinal, qual a verdadeira história que inspirou O Exorcista? Para saber disso, precisamos voltar para o ano de 1949, nos Estados Unidos, onde um caso de exorcismo documentado pela Igreja Católica chamou a atenção da mídia e do público. O protagonista dessa história foi um adolescente conhecido pelos pseudônimos Roland Doe ou Robin Maran, cuja identidade real nunca foi revelada. Ele era filho único de uma família de origem alemã e morava em Maryland. Segundo os relatos, ele era muito próximo do seu tio Harriet, um espírita que o ensinou a usar um tabuleiro Ouija para se comunicar com os mortos. Após a morte do tio, em janeiro de 1949, ele começou a usar o tabuleiro para tentar falar com ele. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família. Ele ouviu sons de arranhões vindos do chão e das paredes de seu quarto. A água pingava inexplicavelmente de canos e paredes. O mais preocupante de tudo era que seu colchão se movia repentinamente. Além disso, sua personalidade também mudou drasticamente. Ele ficou bastante agressivo e violento. O garoto chegou a falar em latim, uma língua que ele não conhecia. Perturbada, a família de Roland Doe procurou a ajuda de todos os especialistas que conhecia. A família consultou médicos e até mesmo o ministro local, mas eles não conseguiram ajudar em nada. O ministro sugeriu que a família procurasse ajuda dos jesuítas. O padre Albert Hughes, padre católico local, pediu permissão aos seus superiores para realizar um exorcismo no adolescente no final de fevereiro de 1949. A igreja atendeu o pedido de Hughes. Para o exorcismo, Hughes amarrou o menino no colchão e começou a sessão, mas ele teve que interromper o ritual quando Roland quebrou um pedaço da mola do colchão e cortou os ombros do padre. Após isso, o exorcismo teve que ser interrompido. Alguns dias depois, arranhões vermelhos apareceram em Roland Doe. Um dos arranhões formava a palavra Luz, que indicava a mãe de Roland que a família precisava ir a Santa Luz para encontrar uma maneira de salvar o filho. A família então pegou um trem para Santa Luz, onde se encontraram com o padre Raymond Bishop e o reverendo William Bonder, ambos da Igreja Católica, que assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, bíblias e crucifixos. Após pedir a permissão para realizar novos rituais, o padre Walter Halloran performou o exorcismo na ala psiquiátrica do Hospital da Universidade de Santa Luz. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que o menino tinha, enquanto estaria com o diabo no corpo. Em meio a esses acontecimentos bizarros, os dois padres, segundo seus relatos, notaram um padrão no comportamento de Roland. Ele estava calmo e normal durante o dia, mas à noite, depois de se preparar para dormir, ele apresentava um comportamento estranho, incluindo gritos e explosões selvagens. Em outro incidente, um padrão de linhas vermelhas em forma de forcado saiu da coxa do menino e desceu em direção ao tornozelo. Esse tipo de coisa aconteceu todas as noites durante mais de um mês. Certa vez, um X vermelho apareceu no peito de Roland, levando os sacerdotes a acreditar
acreditar que ele estava possuído por pelo menos 10 demônios. Os dois padres nunca desistiram enquanto continuavam o exorcismo noite após noite. No 30º dia de exorcismo, mais precisamente em 18 de abril de 1949, um milagre aconteceu. Era segunda-feira depois da Páscoa e Roland acordou com convulsões. Ele gritou com os sacerdotes, dizendo que Satanás estaria sempre com ele. Os padres depositaram relíquias sagradas, crucifixos, medalhas e até mesmo rosários no menino. Às 22h45 daquela noite, os padres presentes convocaram São Miguel para expulsar Satanás do corpo de Roland Doe. Eles gritaram com Satanás, dizendo que São Miguel lutaria com ele pela alma de Roland. 7 minutos depois, Roland saiu do transe e disse: ele se foi. O adolescente contou como teve uma visão de São Miguel vencendo Satanás em um grande campo de batalha. Após o exorcismo de Roland Doe, sua família voltou para a costa leste. De acordo com algumas fontes, se referiram a ele como Robin Maran. Dizem que ele se encontrou com uma esposa e constituiu uma família. Ele deu ao seu primeiro filho o nome de Michael, em homenagem ao santo que se acreditava ter salvado sua alma. Após o exorcismo de Santa Luz, o quarto do hospital Alexian Brothers foi fechado com tábuas e lacrado. Toda a instalação foi demolida em 1978. A casa onde a família morava em Maryland hoje é um terreno baldio depois de ter sido abandonada na década de 1960. Um dos padres responsáveis pelo exorcismo, William Balder, morreu em 1983, depois de servir a Igreja Católica durante décadas. Já Walter Halloran viveu até 2005, quando morreu de câncer. Ele foi o último membro sobrevivente da equipe que realizou aquele exorcismo. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com o menino nessa história toda? Onde ele está nos dias de hoje? Bom, tem havido muito mistério em torno de Roland Doe. Mais de 75 anos depois, os especialistas acreditam que a verdadeira vítima de O Exorcista é Ronald Runkeler, um ex-engenheiro da NASA, que até mesmo ajudou no pouso da Lua em 1969. Runkeler morreu de acidente vascular cerebral apenas um mês antes de completar 86 anos em 2020, falecendo em sua casa em Maryland. Sua identidade foi discutida depois de seu falecimento e sua esposa falou sobre o ocorrido, que era mantido em segredo para a maior parte das pessoas, com exceção de poucos amigos íntimos, estudiosos do caso e os padres que o exorcizaram. E você, já assistiu o filme O Exorcista, o Devoto? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Bom, já que você gosta de casos misteriosos como esse, clica nesse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Eu separei ele especialmente para você. É isso, e até a próxima, curioso!